Olha, e problemas de infertilidade vêm se tornando cada vez mais comuns, seja por fatores de saúde, como alterações hormonais, ou fatores sociais, como a gestação tardia. E para ajudar, nós vamos conversar um pouco sobre técnicas de reprodução assistida que também auxiliam as pessoas interessadas nessa reprodução independente, como casais, por exemplo, homoafetivos, e também no planejamento familiar para a diminuição do risco de doenças genéticas. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Lisiane Neves, ela que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite, Ali, prazer estar aqui. Primeiro, doutora, vamos esclarecer para o nosso telespectador quando é que a pessoa tem um problema de reprodução, de infertilidade. Você tem a relação sexual e não consegue engravidar. Por quanto tempo eu tenho que me preocupar de não conseguir engravidar? Então, se a mulher tem menos de 35 anos, a gente considera infértil quando ela passa um ano de vida sexual regular, ativa. Sem nenhuma proteção. Isso, e não consegue engravidar. Com mais de 35 anos, esse tempo é de 6 meses. 6 meses não engravidou, já existe a recomendação de investigar. Já tem que procurar saber o que é que está acontecendo, né? Às vezes, doutora, ou no seu consultório, o que é que a senhora tem percebido? Geralmente são mais as mulheres que têm dificuldade, ou às vezes os homens também têm algum problema para conseguir reproduzir? São causas mistas. A gente, em números, mais ou menos, a gente tem 30% de causas femininas, 30% de causas masculinas e 40% das vezes as causas são mistas. Às vezes o casal tem um certo preconceito, acha que o problema é da mulher, né? Isso. Porque você já está com uma certa idade. O nosso machismo e a nossa cultura machista também, né? E às vezes o problema é do homem. Sim, né? muitas vezes. E tem sido crescente, viu, Ali? A gente tem visto cada vez mais um impacto no sêmen, né? Fatores masculinos como causas de infertilidade. E aí, no caso, tem que investigar de imediato os dois, né? O casal. Isso, a investigação é sempre do casal, sempre. A não ser que seja uma produção independente, né? Como é que acontece o processo, doutora, da reprodução assistida? Quais são os casos, assim, que a senhora indica? Olha, nesse caso, você já está tentando há tantos meses, vamos tentar esse outro método, né? Passou esse intervalo que a gente considera normal, né? 6 meses ou um ano, dependendo da idade da mulher, já existe mesmo uma indicação de investigar e tratar. A gente tem 3 técnicas de reprodução assistida. Indução da ovulação, que é o coito programado, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. A indicação de cada técnica vai depender das causas de infertilidade e muito peso para a idade da mulher. Porque quando a gente já tem uma idade avançada do ponto de vista reprodutivo, que seria a partir de 35, principalmente após os 38 anos, aí às vezes a gente não pode perder tempo com técnicas de baixa complexidade, que seriam o coito programado e a inseminação intrauterina, porque o tempo passa, né? As técnicas contra o tempo, isso, né? E não volta mais. Então, às vezes a gente tem que ir realmente para a técnica mais assertiva em termos de resultado. E qual é a técnica mais procurada? Já chega o casal lá no consultório e diz, olha, eu já quero testar uma fertilização, que eu tenho pressa. Acaba que no nosso caso, né, como a gente é especialista na área, para a gente chega realmente os casos mais complexos, que já inclusive passaram pelas técnicas de baixa complexidade. Porque a baixa complexidade, a inseminação e coito programado, o ginecologista geral, ele muitas vezes faz, né? Então, no nosso público, que é um público talvez mais selecionado, né, das mulheres, a mais procurada é a fertilização in vitro mesmo. E quanto tempo leva para ter um resultado positivo da técnica? É muito variável a taxa de resultado de gravidez, principalmente baseada na idade da mulher. Então, em pacientes com menos de 35 anos, a técnica ela chega a 65, 70% de chance de gravidez. Então, muitas vezes, na primeira tentativa, que, né, o processo dura em torno ali de 14, 15 dias, a paciente já pode ter o êxito, né? Já pode
conquistar o beta positivo. No caso da fertilização, né, doutora, o médico ele implanta um ou mais óvulos, né? Aí é uma loteria, não dá para prever o que vai acontecer a partir dali? Na verdade, a fertilização é aquela técnica que a gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, junta em laboratório, forma um embrião em laboratório, a gente já transfere o embrião pronto. Realmente, os resultados dependem muito do número de óvulos que a gente vai conseguir. E é por isso que as mulheres mais jovens têm mais chances de resultado positivo, porque elas têm mais óvulos e óvulos de qualidade genética melhor. Então, os resultados vão lá para cima, né? Então, o número de óvulos, ele impacta no resultado final. O número de embriões que a gente transfere, hoje ele está limitado, bem limitado, né, pelo Conselho Federal de Medicina. Com menos de 37 anos, a gente só pode transferir, eticamente, né, falando, no máximo 2. E a partir de 37, a gente pode estender para 3. Então, aumentar as chances, né? Hoje a gente já consegue uma qualidade embrionária incultível em laboratório bem superior, então a gente já vai com um potencial embrionário maior e a gente tem sido cada vez mais econômica nesse número de embriões para transferir. A gente tem visto aí nos últimos dias, doutora, muitas atrizes aí que estão engravidando, usando essa técnica de reprodução, inclusive com congelamento, né, de óvulos. Com que idade é que a senhora recomendaria essa prática de congelar os óvulos? O ideal é até 35 anos, em torno de 35 anos, 34, 35, porque é quando a gente tem a maior quantidade e a melhor qualidade de óvulos. Não que a gente não possa fazer o congelamento a qualquer tempo, pode. Quanto mais cedo você fizer, mais chance, mais expectativa de gravidez com aqueles óvulos congelados a gente vai ter. Então, 34, 35 seria a idade ideal. Até 38. A gente fala que 38 é aquela idade que começa limite, a angustiar, né? Angustiar. As estatísticas caem bastante. No caso da Cláudia Raia, por exemplo, ela engravidou agora com 55 anos. Pela experiência que a senhora tem, como é que vai ser essa gravidez dela no organismo de uma mulher nessa idade? Porque a gente já tem algumas dificuldades, né, a partir dos 50 anos. Isso. A partir dos 40, realmente, a gente aumenta risco obstétrico, né, risco gestacional, risco tanto para a mãe, de hipertensão, diabetes, quanto para o feto. Alterações de malformações, anormalidades genéticas, alteração no tamanho, na questão metabólica, enfim. Realmente aumenta a partir de 40 anos. Mas a mulher de 40 anos hoje, e até mais, inclusive a Cláudia Raia, ela às vezes tem um padrão de saúde realmente diferenciado. Então, a forma física que você entra na gravidez é importante para a gente minimizar ou maximizar riscos, né? Então, imagina que a Cláudia Raia, com aquela atividade dela, né, atleta, né, bailarina, enfim, ela pode ter sim uma gravidez super tranquila. O útero não envelhece, né? Na verdade, o útero não envelhece. O grande problema da maternidade tardia são os óvulos mesmo. Isso limita chance de gravidez e aumenta risco de anormalidades genéticas. Ah, sim, olha aí, uma informação interessante. O útero não envelhece, né? A qualquer tempo ele está lá super jovial. Isso, aí. Podendo haver a técnica, né? Sim. Doutora, e como é que a gente explica, por exemplo, em alguns casos, que a mulher faz a fertilização, usa a técnica da reprodução assistida, tem sucesso, tem o primeiro filho, e depois ela engravida naturalmente, se antes ela tinha dificuldade? Alguns casos são mesmo inexplicados, né? As causas de infertilidade, às vezes, existe um percentual de 10%, por exemplo, de infertilidade inexplicada. Às vezes a mulher fica até tranquila, né? No método contraceptivo, mas eu tive tanta dificuldade, não vai dar certo na próxima, só se eu tentar novamente. E aí, de repente, tem aquela surpresa. De repente tem da surpresa. gravidez, né? Algumas causas, como eu te falei, são inexplicadas ou são causas que podem, por exemplo, se resolver com a primeira gestação. Por exemplo, aderências tubares, né, que são aquela fibrose em torno da trompa que altera a anatomia e dificulta o processo. Com a distensão, o crescimento do útero, às vezes as coisas despregam, né? E isso favorece a anatomia e favorece uma gravidez futura. Ovários policísticos, eu mesmo sou um exemplo vivo, né? Eu
tinha um diagnóstico de síndrome de ovário policístico, fiz um procedimento de fertilização in vitro, onde a gente faz um drill, umas perfurações no ovário, e após o tratamento eu passei a ovular, a menstruar, a ciclar regularmente. E daí engravidei espontâneo. Então, assim, é como se a gravidez tivesse regulado tudo, né? Sim, algumas vezes a coisa muda, né? Nós somos seres mutáveis, né? A gente vai mudando e a fertilidade também. Reprodução é muito fascinante, é muito... A gente sabe alguma coisa, a gente sabe muita coisa, mas muita coisa desconhecida realmente. Eu acho que tem alguma coisa divina por cima, né, que vai autorizar ou desautorizar num determinado momento. A gente acredita nisso. Existe muita coisa na literatura falando que é possível escolher o sexo, que é possível do bebê, é possível escolher se vai ter alguma doença, se não vai. É permitido fazer isso hoje, atualmente, doutora? A escolha de sexo ela não é eticamente permitida. Mas é possível se fazer com o embrião no processo de fertilização in vitro. Antes dele ir para o útero materno, é possível fazer uma biópsia, tirar um conjuntinho de células da periferia do embrião e mandar para avaliação genética. A gente faz isso com algumas indicações médicas, por exemplo, idade materna elevada. E daí, junto com a avaliação genética, vem o diagnóstico dos cromossomos sexuais. E aí vem o sexo por tabela. Mas fazer por fazer... sabendo. Então, até há pouco tempo estava proibido a divulgação do sexo. Agora a nova resolução recentíssima já deixou de proibir a divulgação do sexo. Então, de novo, a gente vai constar no laudo da avaliação genética que deve ser realizado por indicações, né, médicas, que não a escolha puramente do sexo, vai constar novamente. E aí a gente acaba sabendo, né? Olha aí, é uma maravilha da ciência, né? Que acaba realizando o sonho da maternidade para muitas mulheres que já teriam perdido até a esperança, né, doutora, de ter um filho, de ter um bebê. A gente queria agradecer demais sua participação no Canal Saúde, as suas informações. Eu acho que muita gente ficou interessada aí, de repente já estava pensando aí, agora ficou mais claro com a entrevista da doutora Lisiane. Queria lhe desejar também uma ótima noite. Para você também. Muito obrigada.